Existe um local que o Império não menciona. Um asilo numa lua esquecida, onde psiquiatras tratam os doentes mentais. Mas os médicos também não saem dali. E os ficheiros indicam que alguns deles nunca foram médicos de verdade. Então, o que ocorre quando não consegues recordar se vieste para auxiliar ou se foste sempre um paciente? Lembro-me do dia em que deixei de acreditar na sanidade como algo estável. Não foi uma revelação abrupta, nem um instante dramático de lucidez que cortou a minha percepção do mundo. Julgava saber. Chegou de forma subtil, como o assentamento de pó depois de algo imenso e invisível ter atravessado um aposento. Encontrava-me na ala de admissões do refúgio de Lazarum, uma construção cujo nome oficial fora apagado dos registros imperiais de modo tão completo que até os documentos fundadores se limitam a chamá-lo de Instalação 77 Nula. As paredes exibiam o tom de osso envelhecido, não branco, mas algo que outrora ambicionara ser branco e fracassara. O ar cheirava a desinfectante e a algo por baixo disso, algo orgânico e perturbador que o desinfectante nunca lograva ocultar por completo. Uma nova paciente estava a ser registrada no balcão de entrada. Uma mulher cujos olhos revelavam um vazio específico que eu aprendera a identificar em quem vira algo que a mente humana nunca fora destinada a suportar. Ela não gritava, não chorava, limitava-se a ficar ali, os lábios a moverem-se numa recitação muda de números que só para ela faziam sentido. Os auxiliares, homens aumentados cujas características humanas haviam sido cirurgicamente reduzidas ao mínimo essencial para o seu papel, circulavam à volta dela com eficiência maquinal. Um deles encaixou um colar de contenção no pescoço dela. Outro injetou-lhe algo no braço que fez as pupilas contraírem-se a pontos minúsculos, e eu permaneci ali, prancheta na mão, a dar-me conta de que não recordava a última vez que realmente ajudara alguém naquele sítio. Chamo-me doutor Hiram Just e sou o último psiquiatra não aumentado no refúgio de Lazarum. Essa diferença significa mais do que devia. Numa galáxia onde o corpo humano é habitualmente melhorado, aprimorado e adaptado às exigências do Império, manter-se totalmente orgânico é ou um gesto de princípio teimoso ou prova de insignificância tão profunda que o aumento seria um desperdício de recursos. Prefiro crer que é o primeiro, embora as provas apontem cada vez mais para o segundo. Estou no Lazarum há 6 anos, 3 meses e 14 dias. Sei isto porque mantive uma contagem privada num diário escondido debaixo da laje solta nos meus aposentos. Um hábito que me parece cada vez mais paranoico e cada vez mais indispensável. Os registros oficiais diriam outra coisa. Diriam que cheguei a 8 anos, ou talvez 5, ou talvez que estou aqui desde sempre, um elemento fixo tão duradouro como as próprias paredes. Os registros alteram-se. Aprendi a não confiar neles. O refúgio de Lazarum ocupa uma estrutura que já era antiga antes de o atual administratum ter assumido o poder neste sector. Ergue-se da superfície de uma lua sem nome como um dente partido. Com todos os pináculos góticos e contrafortes reforçados, ligado ao mundo colmeia mais próximo por uma rota de transporte que não figura em nenhum mapa civil. Oficialmente, a instalação oferece cuidados psiquiátricos a servos imperiais cujas mentes foram feridas ao serviço do imperador. Extraoficialmente, é para onde o braço administrativo envia os seus problemas para que desapareçam. Não compreendi isto quando aceitei o cargo. Era novo nessa altura, ou pelo menos mais novo, e acreditava que a psiquiatria era uma vocação nobre, mesmo na escuridão sombria da era atual. Acreditava que a mente humana, por mais fragmentada que estivesse, podia ser restaurada através de paciência, compreensão e a aplicação criteriosa de princípios terapêuticos. Acreditava na cura. O Lazarum ensinou-me que a cura nem sempre é o fim pretendido. A instalação divide-se em níveis, embora o termo sugira uma organização racional que não existe na realidade. Os níveis superiores, os mais próximos da superfície, albergam gabinetes administrativos, alojamentos do pessoal e a ala de admissões, onde pela primeira vez
testemunhei o horror silencioso dos nossos procedimentos de entrada. Estas zonas conservam uma aparência de normalidade, com luzes a funcionar e recicladores de ar que quase conseguem eliminar o odor. Os níveis intermédios contêm as alas dos pacientes, corredores compridos ladeados por portas reforçadas, cada uma assinalada apenas com um código de designação e mais nada, sem nomes. O administratum não despilha recursos em sentimentalismos desse tipo. Os níveis inferiores, aqueles que mergulham na crosta da lua, são conhecidos colectivamente como o oubliette. Nunca desci ao oubliette. Nenhum membro do pessoal não aumentado o fez, pelo menos não de forma oficial, mas todos sabemos que existe. Ouvimos os sons que sobem pelos poços de ventilação nas horas tardias da noite, quando os geradores da instalação reduzem para o mínimo de potência e o habitual ruído mecânico se desvanece para algo próximo do silêncio. Ouvimos gritos por vezes. Às vezes, ecoam risos vindos dali. O pior, porém, são os momentos em que se ouvem hinos cantados em línguas que arranham os ouvidos como metal enferrujado. O meu emprego resume-se essencialmente a realizar avaliações psiquiátricas e a sugerir planos de tratamento para doentes afetados por diversas patologias. A psicose induzida pelo warp é frequente. Tratam-se de pessoas que viram algo durante a viagem pelo imaterium, alguma geometria impossível ou inteligência hostil que lhes partiu a sanidade de forma irrecuperável pelos métodos tradicionais. Falam por pedaços. As suas frases desmancham-se em saladas de palavras e glosolalia. Os olhares seguem movimentos no ar vazio. Registro as suas alucinações com detalhe, detetando padrões e motivos repetidos, embora comece a desconfiar que o que anoto como sintomas pode ser algo completamente diferente. As alucinações paracausais constituem outro diagnóstico habitual. Estes pacientes relatam ocorrências que desafiam as leis da causalidade. Instantes em que o efeito surge antes da causa ou o tempo se dobra sobre si mesmo. O administratum afirma que se trata apenas de ilusões, subprodutos de danos neuronais ou desequilíbrios químicos. Contudo, descrevem esses episódios com tamanha coerência e pormenor preciso que me pergunto se o problema não estará na minha percepção, e não na deles. Depois, há os que padecem do que os manuais oficiais classificam como trauma burocrático. São funcionários, escrivães e pequenos burocratas que passaram décadas a tratar formulários em triplicado. As suas existências encolheram a uma sucessão interminável de carimbos, assinaturas e procedimentos de arquivo, até que, num dado dia, algo dentro das suas mentes se rebenta. Ficam catatônicos, agressivos ou fixados em caçar erros em papéis inexistentes. O império não admite que os seus próprios mecanismos possam enlouquecer alguém. Isso sugeriria uma falha na ordem divina. Cuido dos meus doentes o melhor que sei, ou seja, registro a sua deterioração e proponho alterações aos regimes medicados. Os fármacos que empregamos são rudimentares, produzidos em massa em instalações que valorizam a quantidade em detrimento da efetividade. Suprimem os sintomas sem tocar nas raízes. Transformam gritos em quietude. Mas essa quietude não é serenidade, é só a falta de ruído. Por vezes, recomendo terapia conversacional, sessões antigas em que me sento defronte de um doente e tento ajudá-lo a navegar pelo trauma só com palavras e compreensão. Estas consultas raramente dão frutos. Os pacientes não confiam em mim, e com razão. Sou um agente da instituição que os confinou, e nenhuma dose de empatia profissional altera essa realidade basilar. Ainda assim, insisto. Insisto porque a opção contrária seria reconhecer que o meu labor é inútil, que sou apenas uma peça numa engrenagem montada não para curar, mas para isolar. Não estou preparada para essa admissão por enquanto. O pessoal do Lazarum compõe-se de auxiliares aumentados, servitores e um punhado de elementos não modificados como eu. Os auxiliares são competentes e sem queixas. As suas emoções controladas por implantes químicos que evitam complicações como dúvida ou piedade. Os servitores são ainda menos humanos.
criminosos lobotomizados e aspirantes falhados cujos corpos foram convertidos em máquinas biológicas. Executam tarefas que demandam pouca iniciativa, limpam pavimentos, distribuem refeições e mobilizam doentes turbulentos. Não falam. Mal se podem considerar vivos. O pessoal não aumentado é outra história. Somos psiquiatras, enfermeiros e quadros administrativos que ainda não fomos tidos como valiosos o suficiente para melhorar ou descartáveis o bastante para eliminar. Somos nós que sustentamos a ficção de que o Lazarum é um local de cura e não um depósito de sobras. Somos também os que vão desaparecendo. Ocorre de forma subtil, tão devagar que no início passa despercebido. Um colega diz que o transferem para outra ala e deseja-se-lhe felicidades. Uma enfermeira deixa de aparecer aos turnos e presume-se que tirou licença. O gabinete de um administrador fica vago por uma semana, depois um mês, e por fim outra pessoa o ocupa, sem que se recorde bem de quem lá esteve antes. Comecei a registrar após o terceiro caso, anotando nomes e datas num diário escondido, comparando com as listas oficiais de pessoal. As inconsistências saltaram logo à vista e inquietaram-me. Pelos meus apontamentos, 12 membros do staff haviam sumido nos últimos 18 meses. Pelas listas oficiais, esses indivíduos nunca tinham laborado no Lazarum. Os seus dossiês personnel não existiam. Os códigos de identificação foram redistribuídos. Era como se os tivessem apagado, não só da instalação, mas da própria existência. Devia ter comunicado as minhas descobertas ao administrador-chefe, um homem chamado Vorshed, que tem um gabinete no segundo andar e com quem troquei talvez 3 palavras em 6 anos. Mas não o fiz. Algum instinto, alguma percepção animal de ameaça, manteve-me calada. Em vez disso, comecei a prestar atenção. Comecei a prestar mais atenção aos padrões que me rodeavam. Reparei que os funcionários que desapareciam eram sempre aqueles que haviam levantado objeções aos procedimentos da instalação. Uma enfermeira que questionara por que os doentes eram transferidos para o Oubliette durante a madrugada. Um auxiliar que manifestara desconforto com o emprego de sedação extrema. Um psiquiatra júnior que pedira acesso aos dados de resultados dos pacientes, curioso para saber se alguém recuperava de facto e saía do Lazarum. Todos eles haviam sumido, e no lugar deles surgiam novos colegas, pessoas que pareciam estranhamente desinteressadas pela essência do seu labor, aceitando cada regra sem pestanejar. Comecei a especular se seriam mesmo recém-chegados ou se teriam sido apenas realocados de outra ala da instalação, com as memórias alteradas e as dúvidas apagadas. Os doentes também nunca partiam, pelo menos não por vias oficiais de alta. As alas mantinham-se sempre lotadas, um contingente constante de tormento que não diminuía, apesar das transferências esporádicas para o Oblá. Pedi dados de resultados uma vez, submetendo um pedido formal pelos canais adequados, justificando-o com a minha necessidade de avaliar a eficácia dos meus métodos terapêuticos. A resposta chegou 3 semanas depois, num documento de uma só página, a informar que os dados de resultados eram classificados num nível superior ao meu acesso e que o meu pedido ficara registrado no meu processo pessoal. A formulação dessa última frase inquietou-me. Não indicava que o pedido fora reconhecido ou analisado. Dizia que fora registrado, como se eu estivesse a ser fichada, como se me tivesse marcado como um risco. Tornei-me mais cautelosa daí em diante, restringindo as minhas indagações ao trivial e ao corriqueiro. Mas também me tornei mais vigilante. Comecei a chegar mais cedo aos turnos e a demorar-me até tarde, percorrendo corredores sem motivo oficial para lá estar, observando o movimento de atividades pela instalação. Notei que os servidores que levavam as refeições aos níveis inferiores regressavam com tabuleiras vazias, mas evitavam sempre o contato visual com o pessoal. Notei que certos corredores estavam sempre frios, como se os sistemas de aquecimento falhassem só nessas zonas, apesar de nunca se registrarem pedidos de manutenção. Notei que o mesmo vai-vem de transporte chegava a cada 3 dias, exatamente à meia-noite, aterrando no cais exterior da instalação e partindo 40 minutos depois, sem qualquer manifesto para o que transportava.
Essas observações foram se acumulando como depósitos, formando algo denso e inegável. O Lazarum não era apenas disfuncional, estava concebido para funcionar precisamente assim. Numa noite, sem conseguir dormir, dirigi-me ao arquivo de registros no 3º nível. Era um espaço empoeirado e negligenciado, repleto de armários de arquivos e placas de dados anteriores aos sistemas atuais de registro. A maioria do pessoal evitava-o, preferindo a comodidade do acesso digital, mas eu sempre achara algo reconfortante nos registros físicos. Não podiam ser modificados com a facilidade de entradas numa base de dados. Deixavam vestígios. Passei horas ali, a retirar dossiês ao acaso, a ler histórias clínicas e relatórios de admissão. O que descobri abalou-me. Muitos dos doentes haviam sido internados no Lazarum não por razões psiquiátricas, mas por irregularidades administrativas. Um escrivão que submetera relatórios fora de ordem, um clérigo que questionara uma alocação orçamental, um adepto júnior que detetara um erro clerical num contrato com séculos. Não se tratava de gente atormentada pela loucura, eram indivíduos que haviam atraído a atenção errada, e uma vez chegados ao Lazarum, os seus dossiês eram alterados. Surgiam novos diagnósticos, sintomas inexistentes na admissão. Ao fim de 6 meses na instalação, os ficheiros pareciam manuais de casos graves de doença mental. O processo era metódico, era intencional. Comecei a compreender o que o Lazarum realmente era. Não era um hospital. Era um instrumento de eliminação. Um local para onde o administratum enviava quem não podia ser executado de imediato, mas que não podia permanecer nos cargos. Denunciantes, idealistas, qualquer um que ameace o fluir suave da burocracia imperial. Eram mandados para cá sob o pretexto de tratamento, e aqui ficavam até que as suas identidades fossem apagadas e substituídas por algo mais dócil. A loucura não era algo com que chegavam, era-lhes imposta. E se isso valia para os doentes, o que implicava para o pessoal? A questão perseguiu-me. Regressei aos meus aposentos nessa noite e sentei-me na beira da minha cama de campanha, fitando a parede. A azulejo que escondia o meu diário parecia banal, igual aos centenas de outros que forravam o chão. Pensei em destruí-lo, queimá-lo ou atirá-lo para o reciclador de resíduos, mas não o fiz. Era a única prova de que as minhas inquietações não eram meros sinais de paranoia. Era a minha âncora à realidade. Precisava dele mais do que te temia, as repercussões daquilo que havia descoberto. No dia seguinte, dirigi-me ao meu gabinete e iniciei as rondas habituais. Realizei as avaliações, indiquei tratamentos, registrei os sintomas. Sorri aos auxiliares e troquei banalidades com as enfermeiras. Cumpri todas as tarefas que me cabiam, mas mantinha-me atento, sempre à espreita de qualquer indício de que alguém me tivesse reparado. Os dias arrastaram-se, depois as semanas, sem que nada se alterasse. Comecei a descontrair, a persuadir-me de que reagira em excesso, de que as minhas observações eram inquietantes, mas não representavam um risco iminente. Enganava-me. A convocatória chegou numa manhã gélida, no meio do meu 2º mês de alerta constante. Foi trazida por um servo, uma entidade impassível que me entregou uma placa de dados e se afastou sem aguardar resposta. A nota era concisa, ordenando-me que me apresentasse no escritório do administrador Vorcha às 13 horas, para uma avaliação de desempenho rotineira. Lia 3 vezes, procurando vestígios de que se tratasse de algo mais do que parecia. Não encontrei nada. As avaliações de desempenho eram procedimento padrão, efetuadas anualmente para todo o pessoal. A minha estava um pouco atrasada. Na verdade, não havia motivo para desconfiar de irregularidades. Ainda assim, senti um aperto de pavor a formar-se no estômago, frio e opressivo. Cheguei ao gabinete de Vorcha pontualmente à hora marcada. A porta estava entreaberta e ele encontrava-se sentado atrás de uma secretária de madeira escura, um símbolo de poder num local onde quase tudo o resto era fabricado em plásticos e ligas imperiais padronizadas. Vorcha era um homem idoso,
com o rosto sulcado de rugas profundas, os olhos da cor de ardósia. Fez-me sinal para me sentar. Obedeci, pousando as mãos com cuidado nos joelhos, mantendo a fisionomia impassível. Vorcha iniciou com cortesias, indagando sobre o meu bem-estar, comentando o tempo lá fora, para além das muralhas da instalação. Respondi de forma adequada, seguindo o seu registro. Em seguida, abriu uma pasta sobre a secretária, baixando o olhar para o que lá estava registrado. A sua expressão manteve-se inalterada, mas algo na intensidade da sua concentração mudou. Ergueu os olhos para mim, e ao falar, a sua voz saiu controlada com precisão. Afirmou que o meu desempenho fora exemplar, que as minhas análises eram exaustivas e as sugestões terapêuticas sólidas, que a instalação apreciava as minhas contribuições. Depois, fez uma pausa, permitindo que o silêncio se prolongasse, e questionou se eu nutria alguma inquietação quanto à minha colocação. A pergunta soou como um convite, uma oportunidade para expressar queixas ou pedir ajustes. Mas detetei a armadilha por trás dela. Era a mesma interrogação dirigida à enfermeira que duvidara das transferências noturnas, ao auxiliar que reprovava a sedação extrema, ao psiquiatra júnior que solicitara dados sobre resultados. Ouvi o mecanismo a encaixar-se. Declarei que não tinha preocupações. Afirmei que o serviço era exigente, mas gratificante. Disse que me sentia honrado por servir o império na função que lhe aprouvesse atribuir-me. Mentia com fluidez, de modo profissional, e observava o seu rosto em busca de qualquer sinal de que percebesse o embuste. Não revelou nada. Limitou-se a acenar, a registrar uma anotação na pasta e a agradecer o meu tempo. O encontro não durou mais de 10 minutos. Saí do seu gabinete com a sensação de ter escapado por pouco a uma cilada. Nessa noite, o sono fugiu-me. Deitei-me na minha cama de campanha, fitando o teto, atento aos ruídos da instalação à minha volta. Passos no corredor, o zumbido dos sistemas de ventilação, o som abafado e longínquo de alguém a soluçar. Pensei na enfermeira, no auxiliar e no psiquiatra júnior. Refleti sobre os pacientes cujos dossiês lera, cuja loucura fora inventada para legitimar o seu internamento. Pensei no Ollier e nos ecos que dali emergiam. E, com a lucidez que só as horas mais negras trazem, compreendi que já estava comprometido. A convocatória para o gabinete de Vorcha não fora aleatória. Tratara-se de um teste, e ignorava se o havia superado ou não. As semanas seguintes foram um exercício de paranoia calculada. Prossegui o meu labor com esmero absoluto, garantindo que nada no meu comportamento pudesse ser censurado. Chegava a hora, entregava os relatórios sem demora, respeitava os limites profissionais com doentes e colegas. Deixei de frequentar o arquivo de registros, parei de anotar no meu diário. Tornei-me o exemplo perfeito de funcionário discreto e obediente. Mas, ao mesmo tempo, recolhia dados de forma subtil, sem deixar rastros evidentes. Gravei de cor os horários dos auxiliares. Registrei quais os corredores vigiados por equipamentos de monitorização e quais escapavam a eles. Prestei atenção aos ciclos da instalação, aos momentos de maior agitação e àqueles em que o espaço parecia esvaziar-se, como se um sinal invisível tivesse afastado todos. Preparava-me para qualquer eventualidade, ainda que não soubesse qual. Foi nesse intervalo que reparei nas alterações no meu colega, o Dr. Esther Venn. Esther contava uma década mais que eu, uma psiquiatra competente, especializada em casos de trauma. Havíamos colaborado em diversas ocasiões, debatendo pacientes especialmente complexos, e sempre a considerei astuta, perspicaz e discretamente desconfiada das práticas mais duvidosas da instalação. Contudo, ao longo de algumas semanas, ela começou a alterar-se. Tornou-se mais silenciosa, retraída. Deixou de participar nas reuniões informais de pessoal que realizávamos na pequena sala de descanso no segundo andar. Quando a encontrava nos corredores, desviava o olhar, apressando-se com a cabeça baixa. Tentei falar com ela uma vez, alcançando-a enquanto saía das alas dos pacientes. Perguntei se estava bem, se havia algo que pudesse fazer para a ajudar. Ela fitou-me com uma expressão indecifrável, algo entre o receio e a aceitação fatalista.
Disse-me que estava tudo bem. Afirmou que se tratava apenas de cansaço. Depois, afastou-se. E nunca mais troquei uma palavra com ela. 2 semanas mais tarde, o gabinete de Esther foi redistribuído. Surgiu um novo psiquiatra, um homem chamado Carlos, que se apresentou com um sorriso que não lhe iluminava os olhos. Ao indagar o que acontecera à doutora Vine, Carlos respondeu que não conhecia ninguém com esse nome. Naquela noite, consultei a lista de pessoal. O nome de Esther desaparecera. O seu código de funcionária fora reatribuído. De acordo com os registros oficiais, ela nunca existira. Regressei aos meus aposentos e levantei a laje solta, recuperando meu diário. Abri-o na página onde listar os membros do staff desaparecidos e adicionei o nome de Esther. O 12 transformara-se em 13. O número parecia carregado de significado, embora não soubesse explicar por quê. Foi então que percebi que o tempo me escapava. O processo que reclamara Esther já se punha em marcha para mim. A avaliação de desempenho com Vorshed fora o primeiro indício. As alterações viriam a seguir, iniciais e subtis, depois inegáveis. O meu trabalho seria examinado ao pormenor, a minha conduta seria posta em causa, o meu estado mental seria avaliado, e num certo dia eu simplesmente evaporaria e outro ocuparia o meu gabinete, enquanto Lazarum prosseguia como se eu nunca tivesse lá estado. Não podia consentir nisso, tinha de reagir. A escolha de demitir-me surgiu de repente, impulsionada pelo desespero em vez de uma deliberação ponderada. Redigi uma carta formal de demissão, invocando motivos pessoais, e enviei-a pelos canais adequados. Não contava com aprovação. Esperava que fosse registrada, arquivada e aproveitada como prova adicional da minha instabilidade. Mas o simples ato de a submeter pareceu essencial, uma afirmação de que ainda detinha alguma autonomia, de que não era ainda uma vítima passiva da instituição. A resposta chegou 3 dias depois. Não era uma aceitação. Era uma notificação de marcação, informando-me de que estava agendada para uma avaliação psicológica obrigatória com o Dr. Carlos. A ironia não me passou ao lado. O psiquiatra ia ser psiquiatrizado. Ponderei fugir, sair simplesmente da instalação e não voltar. Mas o Lazarum situava-se numa lua sem nome, acessível apenas por transportes autorizados. Não havia naves independentes, nem populações civis, nenhum lugar para onde fugir. A instalação não era só uma prisão para os seus pacientes. Era uma prisão para todos os que se encontravam dentro das suas muralhas. A minha única saída era manobrar o sistema em busca de alguma alavanca ou brecha que me permitisse escapar, preservando a minha identidade. Comecei a procurar opções, qualquer via de evasão que não exigisse abandonar fisicamente o local. Foi aí que me recordei dos túneis de serviço. Os túneis de serviço formavam uma rede de corredores de manutenção que se estendia sob a estrutura principal do Lazarum. Ligavam os diversos níveis, davam acesso a infraestruturas vitais e funcionavam como rotas de emergência em caso de falha catastrófica dos sistemas. A maioria do pessoal ignorava a sua existência, e quem deles sabia não tinha motivos para os explorar. Os túneis eram destituídos de aquecimento, mal iluminados, e corriam boatos de que as secções inferiores estavam parcialmente inundadas, mas também eram em grande parte não vigiados. Os sistemas de vigilância da instalação concentravam-se nas alas dos pacientes e nas zonas administrativas, não na infraestrutura esquecida. Se houvesse uma saída, seria pelos túneis. Iniciei a minha exploração com cautela, penetrando nos túneis nas horas tardias da noite, quando a atividade da instalação atingia o mínimo. A entrada que utilizei situava-se numa arrecadação contígua às lavandarias no 2º andar. Estava trancada por uma porta robusta sinalizada com avisos de perigo, mas a fechadura era antiga e fácil de forçar. Para lá da porta, uma escada estreita mergulhava na escuridão. Levei um iluminador manual, um aparelho pequeno que emitia uma luz fraca, mas útil, e desci com cuidado, verificando cada degrau antes de lhe confiar o meu peso. O ar tornava-se mais frio à medida que descia, e o odor alterava-se, ganhando um tom úmido e metálico. As paredes eram rocha nua em certos pontos,
pedra exposta escavada quando a instalação fora erigida. Noutros locais, forravam nas tubagens e condutas, algumas das quais vibravam com fluxo de fluidos ou corrente elétrica. O chão era irregular, escorregadio com condensação. Os túneis estendiam-se para além do que eu esperava, ramificando-se em vários rumos e formando um verdadeiro labirinto sob a instalação. Marquei o meu trajeto com riscos leves nas paredes, sem os tornar evidentes, mas o bastante para me orientar no regresso. Explorei durante horas, gravando mentalmente o mapa daqueles corredores, à procura de qualquer passagem que saísse para fora dos limites da instalação. Descobri salas de equipamentos, depósitos repletos de máquinas obsoletas, trechos onde o teto havia desabado em parte. Localizei um poço que mergulhava ainda mais fundo, obstruído por uma grelha enferrujada que não consegui deslocar. No entanto, não encontrei saída alguma. Cada galeria acabava por voltar ao edifício principal, ou terminava numa porta estanque selada. O Lazarum fora concebido para isolar, e esse princípio aplicava-se até à sua própria rede subterrânea. Estava prestes a desistir da busca quando reparei em algo fora do comum. Num dos túneis mais profundos, distante de qualquer zona ativa da instalação, havia uma porta que se distinguia das restantes. Era mais recente, feita de metal reforçado, em vez da antiga pedra e ferro que definiam o resto dos corredores. Estava trancada, mas não com os mecanismos simples que surgiam noutros locais. Tratava-se de uma fechadura magnética que exigia um código de acesso autorizado. Parei à sua frente, avaliando as alternativas. Podia tentar forçá-la, apesar das minhas competências limitadas nessa área. Ou podia ignorá-la e prosseguir à procura de outro caminho, ou ainda regressar à superfície para obter o código necessário. Optei pela última opção. Nos dias seguintes, vigiei os deslocamentos da equipa de manutenção da instalação, focando-me especialmente nos técnicos sêniores com autorização para entrar em zonas restritas. Identifiquei um homem, um tipo endurecido chamado Ferik, que aparentava ter permissões mais amplas do que a maioria. Aproximava-me dele a maneira como as pessoas solitárias em lugares isolados por vezes se unem, partilhando refeições no refeitório do pessoal, trocando palavras banais sobre o clima e o aborrecimento infinito da existência no Lazarum. Descobri que Ferik trabalhava ali há mais de uma década, mais tempo do que quase todos os outros. Vira equipas chegarem e partirem, assistir a alterações na direção, mantivera sistemas instalados antes mesmo do seu nascimento. Era um arquivo vivo do saber institucional e, ao mesmo tempo, extremamente cético quanto ao propósito real da instalação. Numa noite, após semanas de diálogos descontraídos, indaguei Ferik sobre os túneis de serviço. Ele fitou-me com intensidade, semicerrando os olhos, e por um instante temi ter errado o cálculo. Depois riu-se, um som seco e irônico, e questionou o motivo do meu interesse. Expliquei que era mera curiosidade, que ouvira boatos sobre setores esquecidos debaixo da instalação. Observou-me demoradamente, inclinou-se para mim e murmurou quase inaudivelmente. Contou-me que os túneis eram mais antigos do que o edifício atual, resquícios de uma estrutura anterior que ocupara o mesmo terreno. Revelou que havia coisas lá embaixo que o administratum preferia ignorar, salas seladas por motivos que ele próprio não compreendia. E avisou que quem se aventurasse a explorar os túneis devia ter o máximo cuidado com o que descobrisse. Perguntei-lhe o que pretendia dizer com isso. Ele abanou a cabeça e ergueu-se, pronto para se afastar. Mas, antes de partir, tirou do bolso um pequeno chip de dados. Colocou-o na mesa entre nós, com uma expressão indecifrável. Disse que continha códigos de acesso para algumas das portas de manutenção antigas, códigos herdados do sistema anterior e nunca alterados. Afirmou não saber por que razão eu os queria, nem desejar saber. Depois, foi-se embora. Fitei o chip durante um bom bocado antes de o apanhar e guardar no bolso. Naquela noite, voltei aos túneis, levando o chip de dados e a minha lanterna portátil. Atravessei os percursos conhecidos, guiando-me pelas marcas nas paredes até chegar à porta reforçada com a fechadura magnética. Introduzi o chip no leitor e, após um intervalo que pareceu eterno,
a tranca libertou-se com um clique suave. A porta abriu-se, expondo um corredor além. Este distinguia-se dos demais. Estava limpo, o ar seco e asepsiado, as paredes lisas e sem adornos. As luzes acenderam-se sozinhas ao avançar. Faixas baixas de claridade que banhavam tudo num tom pálido. Segui o corredor, os meus passos ecoando levemente, até que ele desagregou num amplo salão. O salão era um arquivo, forrado de estantes que subiam do chão ao teto. As estantes transbordavam de dossiês, milhares e milhares deles, cada um rotulado com um código identificador. Aproximei-me da prateleira mais próxima e retirei um dossiê ao acaso. Tratava-se de um historial de paciente que descrevia a admissão, o tratamento e o desfecho final de um indivíduo cujo nome fora apagado. Percorri-o rapidamente, depois retirei mais um ficheiro e outro. O padrão repetia-se de forma implacável. Cada documento registrava o mesmo ciclo vicioso: admissão, diagnóstico, tratamento, declínio, transferência para o OIET. Nenhum deles mencionava uma alta. Nenhum deles indicava uma cura. O Lazarum não curava, devorava. Passei horas naquele arquivo, devorando pasta atrás de pasta, à procura de qualquer sinal de esperança ou salvação. Não encontrei nada. Em vez disso, deparei-me com um registro meticuloso de crueldade institucional, um catálogo de existências arruinadas não por malícia pura, mas pela frieza impiedosa da eficiência burocrática. Descobri processos de doentes internados por ofensas insignificantes, cujos diagnósticos foram inventados, cujos mergulhos na loucura autêntica foram provocados por isolamento, medicação e pressão psicológica incessante. Encontrei dossiês sobre funcionários que expressaram dúvidas, que contestaram os procedimentos, que tentaram auxiliar os seus pacientes e foram silenciados por isso. E depois, dei com um ficheiro que trazia o meu próprio código de designação. Abri-o com mãos trêmulas. O relatório de admissão datava de 8 anos atrás, não 6. Descrevia um homem atormentado por delírios paranoicos e ideias obsessivas. Um homem que se julgava psiquiatra, mas que na verdade era um paciente transferido de outra instalação. O texto detalhava um historial de perturbações mentais, episódios de dissociação, uma propensão para pensamentos conspirativos. Recomendava internamento prolongado e intervenção farmacológica agressiva. Estava assinado pelo administrador Vorshed. Li-o 2 vezes, depois uma terceira, desesperado por detectar algum lapso, algum indício de que se tratava de um engano. Mas os pormenores eram exatos. O código de designação era o meu. A descrição física batia certo. Até a caligrafia nas margens, com anotações de vários membros do staff ao longo dos anos, coincidia com os registros que vira nos ficheiros oficiais. De acordo com este documento, eu nunca fora o Dr. Hiram Jest. Tinha sempre sido um paciente. A percepção não surgiu como um choque violento. Veio como uma certeza gélida e insinuante, um peso que me envolveu qual sudário funerário. Refleti sobre a avaliação de desempenho com Vorshed, o modo como me fitara, a formulação cautelosa das suas perguntas. Pensei na doutora Esther Vane, na forma como me evitara nas últimas semanas, como se já soubesse o que eu me tornaria. Pensei no diário escondido debaixo da laje nos meus aposentos, nos nomes que neles anotara, nas datas que registrara. Quanto daquilo era autêntico, quanto era fruto de uma mente já em frangalhos, já a deslizar para a mesma insanidade que eu julgava estar a registrar nos outros. Fechei o ficheiro e repuso na prateleira. As minhas mãos mantinham-se firmes, não sentia nada, ou talvez sentisse demasiado e o meu cérebro se tivesse desligado para se salvaguardar. Saí do arquivo, refazendo o caminho pelos túneis, trancando a porta reforçada atrás de mim. Regressei à superfície e dirigi-me aos meus aposentos. Levantei a laje solta e retirei o diário. Abri-o e reli as entradas. A cata de qualquer traço de delírio, de qualquer prova de que não era quem pensava ser. Mas a letra era minha. As observações faziam sentido. As datas correspondiam à minha memória. E, no entanto,
O registro oficial contrariava tudo. O Lazarum triunfa não pelo confinamento, mas pela dúvida. Apaga a fronteira entre paciente e pessoal, entre sanidade e demência, até que a diferença se torne irrelevante. Forja uma realidade em que até a mente mais lúcida começa a questionar a sua própria essência. E uma vez que essa semente de incerteza brota, a instituição já venceu. Ponderei as minhas alternativas. Podia confrontar Vorshed, exigir esclarecimentos, insistir no acesso ao meu verdadeiro processo pessoal, mas sabia como terminaria essa troca. Ele olharia para mim com aquele olhar cinzento ardósia, manifestaria preocupação pela minha saúde e sugeriria uma avaliação psicológica. A engrenagem avançaria e eu seria processado, a minha identidade apagada, a minha história reescrita. Podia tentar fugir, arranjar uma saída da lua, apesar de não ter autorização nem veículo. Podia esforçar-me por demolir o arquivo, incendiar os ficheiros e obliterar as provas dos crimes do Lazarum. Mas o arquivo era só um registro. Destruí-lo não alteraria a essência do que a instalação representava ou o que perpetrava. Ou podia render-me, parar de lutar, de duvidar, de me agarrar a uma versão de mim que talvez nunca tivesse existido. Deixar que o Lazarum consumasse a sua obra, transformando-me do Dr. Hiram Jest numa entidade sem nome, tal como os registros afirmavam. A ideia era quase reconfortante. A submissão traria o fim da incerteza, o fim do terror. Traria o silêncio. Sentei-me na borda da cama de campanha, o diário aberto no colo. A laje solta ficava à vista, o esconderijo agora inútil. Pensei em queimar o diário, mas não o fiz. Pensei em prosseguir a resistência, mas faltava-me a determinação. Reflete sobre Esther Vane, sobre Feric, sobre todo o pessoal e os doentes que haviam atravessado o Lazarum e desaparecido sem deixar rasto. Pensei no canto que emergia da Obliquete, hinos em línguas que arranhavam os ouvidos. Perguntei-me se um dia me juntaria àquele coro, se a minha voz se fundiria com as outras, perdida nas trevas sob o edifício. Na manhã seguinte, dirigi-me ao meu gabinete como de costume. Um auxiliar esperava por mim. Um dos homens melhorados cujos rostos eu nunca conseguia fixar na memória. Ele avisou que a minha presença era necessária na ala médica. Indaguei o motivo. Respondeu que era para a minha avaliação. Questionei qual avaliação. Insistiu que a minha presença era exigida. Acompanhei-o pelos corredores, além das enfermarias dos pacientes, ultrapassando os gabinetes administrativos até uma zona do complexo que eu raramente frequentava. A ala médica era o local onde se realizavam os procedimentos mais intrusivos, cirurgias, implantes e aprimoramentos. Cheirava a desinfetante, ozono e algo orgânico que me revirava o estômago. Levaram-me a uma salinha de exame. As paredes eram brancas, o chão azulejado, a iluminação crua e impessoal. No meio, erguia-se uma mesa provida de correias. O Dr. Carlos aguardava, com uma expressão neutra e profissional. Saudou-me pelo nome, embora o que usou não fosse o que eu recordava. Chamou-me Diren. Disse que era bom voltar a ver-me. Afirmou que a equipa se preocupara com o meu comportamento recente, os meus passeios a horas estranhas, a obsessão pelos túneis de serviço. Declarou que era a altura de ajustar a medicação para me tornar mais sereno. Indicou a mesa. Pediu-me que me deitasse. Ponderei recusar. Considerei fugir. Mas o auxiliar postava-se à porta, com os músculos aprimorados capazes de me imobilizar sem esforço, se preciso. E uma parte de mim, corroída por semanas de incerteza e pavor, ansiava por obedecer. Desejava que outrem tomasse a iniciativa, assumisse as consequências do que viria a seguir. Deitei-me na mesa, as correias fecharam-se em torno dos pulsos e tornozelos, mecanismos automáticos que se ativaram com um sibilo suave. Carlos aproximou-se com uma seringa. Garantiu que aquilo ajudaria. Assegurou que eu me sentiria melhor em breve. Afirmou que estava em segurança. A agulha perfurou o meu braço e senti o fármaco a espalhar-se pelas veias, gelado e denso. O quarto começou a embaçar, as bordas do meu campo visual a suavizarem. O rosto de Carlos afastou-se, transformando-se em algo vago, um conjunto de formas e sombras.
Ouviu falar, mas as palavras soavam remotas, sem sentido. Tentei agarrar-me à noção de quem era, recordar a minha identidade, mas as memórias escapavam como água entre os dedos. Outrora, eu fora alguém. Eu fora o Dr. Hiram Jest, ou seria. Os registros diziam o contrário. Os registros eram oficiais. Os registros constituíam a verdade. Eu era um paciente. Sempre o fora. O resto não passava de ilusão. Uma fantasia urdida por uma mente demasiado danificada para aceitar a sua própria realidade. O Lazarum estava a auxiliar-me. O pessoal era benevolente. O administrador Vorshed velava pelos meus melhores interesses. A Oblat não era um antro de terror, mas um refúgio de cura, onde as almas mais fracturadas encontravam serenidade. Eu queria acreditar nisso. O fármaco facilitava a crença. O fármaco tornava tudo simples. Ao acordar, encontrei-me noutro quarto, mais pequeno. As paredes acolchoadas, a porta robusta e sem janelas. Uma cela, embora soubesse que não devia designá-la assim, um aposento, um espaço para minha salvaguarda. Tentei erguer-me, mas o corpo reagia devagar, inerte. Olhei para baixo e reparei que vestia roupa diferente, uma túnica cinzenta simples e calças, trajes de paciente. Levei a mão ao rosto e senti uma barba de vários dias. Quanto tempo estivera inconsciente? Não me recordava. Mal me lembrava de coisa alguma. A porta abriu-se e um auxiliar entrou com uma bandeja de comida. Colocou-a na mesinha ao lado do catre e saiu sem proferir palavra. Fixei o olhar na ementa, uma papa cinzenta que mais parecia nutrientes processados. Comia por fome, pois a alternativa era passar privações. Não tinha sabor. Terminada a refeição, recostei-me e contemplei o teto. Esforcei-me por recordar o meu nome. Hiram. Isso soava certo. Mas outro nome ressoava na mente, persistente e estranho. Diren. Qual seria o verdadeiro? Ignorava-o. Decorreram dias, ou quem sabe, semanas. O tempo perdeu relevância na cela. O auxiliar trazia as refeições em intervalos fixos, embora não pudesse afirmar quão regulares. As luzes nunca escureciam por completo, sustentando um crepúsculo perpétuo que tornava o sono árduo. Por vezes, o Dr. Carlos aparecia, interrogando-me, anotando respostas. Era sempre cortês, sempre meticuloso. Nunca me tratava por Dr. Just. Chamava-me Diren, e, aos poucos, deixei de o contrariar. Era mais fácil render-me. Era mais fácil conformar-me. Não sofria maus tratos. Os auxiliares eram diligentes, mas não sádicos. As refeições eram insípidas, mas adequadas. A cela era incômoda, mas suportável. O Lázaro não precisou causar sofrimento para me quebrar. Bastou aguardar. Bastou desgastar o meu sentido de identidade através de repetições e solidão, até que eu esquecesse o motivo da minha resistência inicial. E estava a resultar. Sentia-o a acontecer. As recordações da minha vida como psiquiatra iam desvanecendo, tornando-se vagas, como relatos que ouvira em vez de vivências próprias. O diário, o arquivo, os túneis de serviço, tudo aquilo parecia remoto e irreal. Talvez nunca tivesse ocorrido. Talvez eu o tivesse inventado. Num dia, ou numa noite, não saberia dizer qual. A porta da minha cela abriu-se e entrou o Dr. Carlos. Vinha acompanhado por 2 auxiliares e pelo administrador Vorshed. Vorshed observou-me com uma expressão que poderia ser compaixão, ou contentamento, ou mera indiferença. Disse-me que eu progredira de forma excepcional. Afirmou que a equipa estava muito satisfeita com a minha evolução. Indicou que eu estava preparado para mudar para uma nova ala, com maiores liberdades e mais chances de interação social. Perguntou se eu gostaria disso. Acenei com a cabeça. Não confiava na minha voz. Levaram-me para fora da cela por corredores que não reconhecia, até uma ala que nunca vira. Era maior que a cela, com várias camas e uma zona comum onde outros doentes se sentavam em silêncio.
Alguns fitavam as paredes, outros balançavam-se para frente e para trás, resmungando para si mesmos. Atribuíram-me uma cama no canto e os auxiliares saíram. Sentei-me e observei o espaço. Os outros doentes não me notaram. Estavam imersos nos seus próprios universos. E percebi que eu não era diferente. Tornara-me um deles. Tornara-me no que o Lazarum desejava que eu fosse. Mas algo persistia. Uma faísca teimosa de dúvida que se recusava a apagar-se. Recordava o arquivo. Recordava o ficheiro com o meu código de designação. Recordava tê-lo lido, tê-lo segurado nas mãos, sentido o peso da mentira que continha. Essa memória era autêntica. Tinha de ser. Se não fosse, então nada o seria. E eu estaria verdadeiramente tão perdido como o Lazarum alegava. Apeguei-me a essa memória, alimentando-a, negando-lhe o esquecimento. Era o único que me restava. Os dias transformaram-se em semanas, e adaptei-me ao ritmo da ala. As refeições chegavam em intervalos regulares. Os auxiliares faziam as contagens de cabeças. O Dr. Carlos aparecia de vez em quando, indagando sobre o meu estado de espírito e registrando as respostas. Dizia-lhe que me sentia bem. Afirmava que estava em paz. Mentia, e creio que ele o percebia, mas não insistia. Talvez não se importasse. Talvez a mentira bastasse. O Lazarum não exigia crença, apenas obediência. Comecei a explorar a ala com cautela ao início, depois com maior ousadia. Havia pequenas liberdades ali, como circular pela zona comum ou contactar outros doentes se eles o permitissem. A maioria não permitia. Viviam nos seus infernos particulares, isolados e inalcançáveis. Mas havia um homem, um doente idoso com cabelo branco e um rosto sulcado por rugas profundas, que parecia mais atento que os restantes. Sentava-se sozinho perto de uma das janelas gradeadas, contemplando a paisagem cinzenta da lua. Aproximei-me dele um dia e perguntei se podia sentar-me. Não reagiu, mas também não se opôs. Sentei-me. Ficamos sem falar durante muito tempo. Observei a vista pela janela, o mesmo terreno desolado que vira quando chegara ao Lazarum. Ou teria chegado. As memórias escorregavam, eram pouco fiáveis. Por fim, o velho falou. A voz era áspera, como se há muito em desuso. Perguntou-me quanto tempo levava ali. Respondi que não sabia. Ele assentiu, como se a resposta fizesse todo o sentido. Contou-me que estava ali há 30 anos. Ou talvez 3. Ou talvez sempre tivesse estado. Não se lembrava. Disse que o Lazarum fazia isso. Apagava o tempo e tornava tudo num presente eterno. Afirmou que era mais simples não resistir. Indaguei se ele alguma vez tentara fugir. Riu-se, um som seco e rouco. Disse que toda a gente acabava por tentar escapar. Garantiu que nunca resultava. A instalação fora concebida para reter as pessoas, e mesmo que se conseguisse sair do edifício, não havia para onde ir. A lua era estéril, a atmosfera irrespirável. A única saída era por transporte autorizado, e como doente, nunca se seria autorizado. Disse que a verdadeira fuga era a aceitação. Deixava-se de tentar recordar quem se era, de combater o diagnóstico, de se agarrar à ilusão de ser algo além do que os registros indicavam. Disse que isso trazia paz. Afirmou que a encontrara há décadas, ou talvez dias. Ouviu e compreendi que descrevia uma espécie de morte, não do corpo, mas da identidade. O Lazarum matava devagar, não pela força, mas pela erosão. Até que a pessoa anterior fosse substituída por algo vazio e submisso. E o pior era que ele tinha razão. Isso trazia uma certa paz. A luta esgotava, a dúvida era insuportável. A rendição acabaria com tudo aquilo. Poderia tornar-me Jirem, quem quer que fosse, e deixar o Dr. Hiram Jest dissolvia-se no vazio. Eu poderia ter desistido da luta, mas não o fiz. Não sei o motivo. Talvez fosse teimosia, talvez receio, talvez aquela faísca minúscula e obstinada de dúvida, a recordação do arquivo e do dossiê,
e do instante em que segurei nas mãos a evidência das mentiras do Lazarum. Qualquer que fosse a causa, persisti na resistência. Mesmo enquanto os dias se confundiam e o meu sentido de identidade se enfraquecia, agarrei-me à memória, agarrei-me ao nome, agarrei-me à convicção de que eu era o Dr. Hiram Jest. Apesar de tudo à minha volta afirmar o contrário. Numa noite, nas horas silenciosas em que a maioria do pavilhão dormia, tomei uma resolução. Tentaria voltar ao arquivo. Recuperaria o meu dossiê, ou, pelo menos, confirmaria a sua existência para provar que não o havia inventado. Precisava de uma prova concreta, algo palpável para me sustentar, algo que me ligasse à realidade. A escolha era irracional, quiçá até louca, mas era o único passo que me ocorria. Esperei que os auxiliares terminassem as rondas, depois saí da cama e dirigi-me à porta. Estava trancada, como esperado, mas o fecho era mecânico, elementar. Observara os auxiliares a abri-lo dezenas de vezes, gravando a sequência na memória. Manipulei o mecanismo com cautela e, após minutos de tensão, ouviu-se o clique de abertura. Os corredores para além do pavilhão estavam escuros e desertos. Avancei depressa, colado às sombras, seguindo um trajeto que recordava da época em que trabalhava ali. O edifício mudava à noite, mais silencioso, mais gélido. Os sistemas de ventilação zumbiam e as luzes piscavam em certos pontos, projetando sombras estranhas. Atravessei secções administrativas, zonas de armazenamento, passagens de manutenção. Não cruzei com ninguém. Parecia que o Lazarum se havia esvaziado, deixando apenas os doentes e os espectros dos que foram apagados. Cheguei à entrada dos túneis de serviço, a sala de arrumos junto às lavandarias. A porta continuava lá, ainda com os avisos de perigo. Abria e desci para a escuridão, guiando-me com o iluminador manual. Os túneis eram idênticos ao que me lembrava, frios, úmidos e labirínticos. Segui as marcas que deixara nas paredes, embora não tivesse a certeza de que persistiam ou se as estava a imaginar. A mente parecia fragmentada, pouco fiável. Mas forcei o avanço, fiando-me na memória, na faísca de dúvida que se recusava a extinguir. Alcancei a porta reforçada com o fecho magnético. O chip de dados desaparecera, confiscado quando me internaram no pavilhão, mas o fecho ficara destrancado. Alguém passara por ali há pouco. Empurrei a porta e entrei no corredor limpo e estéril. As luzes acenderam-se sozinhas e segui o caminho até ao arquivo. A sala era precisamente como a recordava. As prateleiras erguiam-se do chão ao teto, repletas de milhares de dossiês. Procurei o meu código de designação, retirando pastas, verificando rótulos, percorrendo as fileiras com desespero crescente. E encontrei-o, o meu dossiê. Retirei-o da prateleira e abri-o, com as mãos a tremer. O relatório de admissão estava lá, a história inventada, o diagnóstico, as recomendações. Tudo tal como me lembrava. Não o havia imaginado. A prova existia. Mas havia mais no dossiê, algo que não notara antes. Um segundo conjunto de documentos, pregados atrás dos primeiros. Estes eram mais antigos, amarelados pelo tempo, e contavam uma narrativa diferente. Descreviam um homem chamado Hiram Jest, um psiquiatra atribuído ao Lazarum há 6 anos. Detalhavam seu labor, as suas avaliações, as suas inquietações crescentes sobre as práticas da instalação. Registavam as suas indagações sobre os resultados dos pacientes, as visitas ao arquivo de registros, a exploração dos túneis de serviço e, no fundo da última página, uma anotação na caligrafia do administrador Vorst. Sujeito tomou consciência. Recomenda-se reafetação imediata como paciente. Protocolo 17 autorizado. Fixei-me na anotação, relendo-a repetidamente. Protocolo 17. Ignorava o seu significado, mas compreendia as consequências. O Lazarum não cometera um erro. Não me confundira com outro paciente. Reafectara-me de propósito, apagando a minha identidade como quadro e substituindo-a por uma história fabricada de doente. Tinha razão desde o início. A instalação não visava curar, mas conter, e eu tornara-me uma das suas vítimas. A revelação não trouxe alívio.
Apenas um desespero profundo e esmagador. Encontrar a prova de que precisava, mas nada alterava. Continuava a ser um paciente. Continuava preso. O dossiê era uma evidência, mas de quê? O Lazarum funcionava fora de qualquer prestação de contas. Um instrumento do administratum que não respondia a ninguém. Não havia autoridade a que apelar, nem órgão de supervisão que investigasse as minhas alegações. O dossiê era meramente um registro da minha ruína, um catálogo do processo pelo qual fora desfeito. Fiquei ali no arquivo, segurando o dossiê, e percebi que chegara ao limite. O fim chegara. Não havia fuga, nem plano astuto, nem salvação de última hora. O Lazarum triunfara, sempre soubera que triunfaria. A única dúvida residia em se eu persistiria na luta ou se acabaria por ceder por completo. Refleti sobre o idoso no pavilhão, aquele que alcançara a serenidade ao abraçar o inevitável. Pensei na doutora Esther Venn, que se evaporara sem deixar rasto. Pensei em todos os funcionários e doentes que atravessaram o centro e partiram sem vestígio, sem lembrança, reduzidos a um simples dossiê num arquivo esquecido. E pensei no diário, na laje solta nos meus aposentos, nos nomes que eu rabiscara. Mesmo que eu fosse apagado, mesmo que me tornasse Direm e esquecesse o Dr. Hiram Just, o diário perduraria. Seria descoberto, mais tarde ou mais cedo, talvez por outro membro da equipa que começasse a questionar. Ou por um paciente que o encontrasse num raro instante de clareza. Seria prova da minha existência, da minha oposição, de que não me rendera em silêncio à escuridão. Era algo modesto, mas era real. Guardei o dossiê de volta à prateleira e saí do arquivo. Voltei pelos túneis, pelos corredores, até ao pavilhão dos pacientes. A porta continuava destrancada. Entrei discretamente e regressei à minha cama. Ninguém notara a minha falta. O pavilhão estava em silêncio. Os outros doentes mergulhados no sono, ou no que quer que se assemelhasse a sono naquele sítio. Deitei-me e fixei o teto, sentindo algo alterar-se no meu interior. A faísca de dúvida não se extinguira, mas transformara-se. Já não era rebeldia, era mera aceitação. Lutara e fora derrotado, mas lutara, isso bastava. Na manhã seguinte, o Dr. Carlos apareceu com 2 auxiliares. Anunciou que era hora de uma nova avaliação. Segui-o sem objeções pelos corredores até a ala médica. A sala de exame era idêntica, paredes brancas, chão azulejado, a mesa com as correias. Carlos indicou-me que me deitasse. Obedeci. As correias fecharam-se à volta dos meus pulsos e tornozelos. Carlos exibiu uma seringa. Garantiu-me que aquilo ajudaria. Disse que eu me sentiria melhor em breve. Afirmou que estava em segurança. Não discuti, não supliquei. Limitei-me a observar enquanto se aproximava, a agulha reluzindo na luz crua. Injetou o fármaco no meu braço e senti o frio habitual invadir as veias. A sala começou a dissipar-se. O rosto de Carlos afastou-se. Ouvi-o falar, mas as palavras não faziam sentido. Fechei os olhos e deixei o fármaco apoderar-se de mim. Deixei-o dissolver os derradeiros traços do Dr. Hiram Just. Deixei-o converter-me em Direm, o paciente que eu sempre fora. Quando despertei, estava de volta ao pavilhão. Não me recordava de como lá chegara. Não me lembrava de quase nada. O meu nome era Direm. Era doente no Centro Lazarum há tanto tempo quanto a memória alcançava. A equipa era atenciosa. O local era impecável. Recebia cuidados. Estava a melhorar. Eram essas as verdades que conhecia, as únicas que importavam. Qualquer outra coisa era ilusão, um capricho de uma mente avariada. Mas, por vezes, nas horas calmas, algo me surgia. Um nome. Hiram Just. Não significava nada, mas parecia essencial, como uma palavra de uma língua perdida. Virava na cabeça, esforçando-me por lhe dar sentido, por recordar o porquê da sua relevância. Contudo, a recordação não vinha. Era como tentar reter água nas mãos. Escorria, deixando apenas um vago sentimento de ausência. Um dia, ou uma noite, eu estava na área comum quando um auxiliar se aproximou.
Trazia um pacote de tecido. Disse que era hora de vestir roupa nova. Olhei para o que trazia posto, a túnica e calças cinzentas, e não compreendi. Eram as minhas vestes, sempre as usara, mas o auxiliar insistiu. Desdobrou o pacote, mostrando uma camisa de força, branca e asseada, com um leve cheiro a desinfetante. Explicou que era para o meu bem. Garantiu que me sentiria mais protegido. Não resisti. Deixei que me envolvesse na camisa de força, apertando as correias, cruzando os braços sobre o peito. Era limitante, incômoda, mas o auxiliar tinha razão. Sentia-me mais seguro. A camisa impedia-me de me magoar ou de ferir outros. Impedia-me de fazer fosse o que fosse. Estava contido, resguardado, inofensivo. Estava a salvo. Os outros pacientes não reagiram à minha nova indumentária. Não se importavam. Perdidos nos seus próprios universos, eu era apenas mais uma silhueta no espaço, mais uma entidade sem identidade nem propósito. Sentei-me no meu canto, a camisa de força a manter-me imóvel, e olhei para a parede. Tentei recordar o meu nome. Jiren. Era Jiren. Sempre fora Jiren. Qualquer outra coisa era falsidade. Mas o nome Hiram Gest persistia, um espectro no fundo da mente, e eu não conseguia afastá-lo. O Lazarum vencera.